Vocês estão observando o gráfico entre maio e agosto de 2022? Isso se refere a benefícios indeferidos, negados pelo robô do INSS. A fila está diminuindo, segundo o INSS, em cerca de 25% entre maio e agosto. Em compensação, cresceu no Conselho de Recursos cerca de 32% a fila de benefícios negados pelo robô. Olha o que acontece e entenda um pouco do que o INSS diz que está diminuindo por um lado e pelo outro crescendo os indeferimentos, os benefícios negados. Vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou Verusa Figueiredo e o assunto de hoje é muito importante que vocês prestem atenção. Porque diante da falta de funcionários, diante da falta de servidores, um robô está destruindo o que poderia ser aprovado ou pelo menos passar por uma exigência e esse benefício ser concedido. Vamos lá. Robô analisa processos do INSS e causa aumento de recursos por indeferimento. Enquanto a fila de aposentadorias em análise pelo INSS parece ter diminuído cerca de 25% desde a implantação do robô, a fila de recurso para rever pedidos indeferidos cresceu cerca de 32%. Em maio deste ano, o Instituto Nacional de Seguro Social e INSS começou a utilizar uma inteligência artificial para analisar pedidos de benefícios, como aposentadorias, pensões, auxílio-doença, e o robô analisa se o cidadão tem ou não direito ao benefício solicitado. Foi implementado após o fim do contrato temporário dos servidores que faziam essas análises. Do início do uso da tecnologia até o momento, houve uma redução nas filas de pedido por aposentadoria, por tempo de contribuição e por idade, por exemplo. Entre maio e agosto, a fila destes pedidos de análise caiu cerca de 25%, passando de 460 mil pessoas para 344 mil pessoas. Segundo o INSS, resta ainda sem ter analisado esses processos. Entretanto, especialistas apontam que muitas dessas solicitações estão sendo indeferidas pelo robô de forma indevida. Abro aspas. O robô acaba indeferindo tudo porque os cadastros normalmente têm erros. Esse trabalho precisa ser feito por um servidor, um ser humano. A máquina não está preparada para isso, fecho aspas, afirma Diego Cheroli, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciário, IBDP. Segundo ele, por exemplo, um enfermeiro, ele trabalha, chega o tempo dele se aposentar, ele dá entrada no seu requerimento e o robô não reconhece o período insalubre. Então, vai dar direito a ele apenas o salário base, sem aquele direito que esse cidadão tem. Vai dar o salário menor. A pessoa vai recorrer dessa decisão porque ele tem o tempo, o período, o trabalho, o direito, a insalubridade. Então, vai para o Conselho de Recurso. Outros erros por tempo de serviço, muitas vezes erros que estão na página do CNIS e que o robô não reconhece. Lá vai para o Conselho de Recurso. E por aí vai o aumento desses benefícios. Na outra ponta, a fila de pedidos de recurso, ou seja, quando o potencial beneficiário não concorda com indeferimento e recorre, cresceu cerca de 32% entre maio
e agosto, o que é muito, é fora da realidade. Segundo dados do Conselho de Recursos da Previdência Social, a quantidade de recursos abertos em recursos em estoque passou de 607 mil em maio para 800 mil no mês passado. Isso, olha só, maio, junho, julho, agosto. Imagine, a gente já está em outubro. Quanto não aumentou? Né? Na prática, o indeferimento indevido só tira as pessoas de uma fila, mas coloca em outra. Abro aspas. Na minha visão, esse robô causa uma falsa redução da fila. É uma falsa ajuda. Por quê? Porque diminuiu o número de processos em análise, mas aumentou os indeferimentos e acumula em recursos. Fecho aspas, explica o advogado previdenciário Rodolfo Hammer. Quanto ao tempo de espera, quem solicita um recurso pode ficar mais de 1 ano aguardando por uma resposta. O tempo médio de tramitação de um recurso de aposentadoria por invalidez, por exemplo, é de 589 dias e de aposentadoria por tempo de contribuição, 561 dias. Olha o absurdo. Atualmente, existe quase 1,3 milhão de pedidos de recursos aguardando análise. 1.300.000, quase. Certo? Para que uma análise automática funcione, é necessário que o trabalhador tenha a vida de trabalho completamente regularizada nos documentos. Abro aspas. Isso acontece com pessoas que trabalharam em pouca empresa ao longo da vida, em empresas muito justas e honestas, que tenham folha de pagamento em ordem. Não é a maioria dos casos, infelizmente, fecho aspas, explica Hammer. Abro aspas. No Brasil, temos um grave e sério problema de vínculo empregatícios, fecho aspas, o que eu concordo plenamente. O robô pode indeferir, por exemplo, um pedido de aposentadoria caso um dos empregadores não tenha recolhido o imposto de renda, por exemplo. Abro aspas. Se fosse um servidor, ele ia olhar a carteira de trabalho, ia fazer uma justificativa, e o robô não faz isso, fecho aspas, explica o vice-presidente do IBDP. E mesmo nos benefícios que são concedidos pelo robô, há erros. Abro aspas. A gente atende caso no escritório em que isso fica muito claro. Um cliente de 65 anos com 27 anos de trabalho, mas o robô só achou 18 anos de trabalho. Então, o sistema aposentou ele, mas está pagando um valor menor do que ele deveria receber, fecho aspas, conta Hammer. Nesses casos, é necessário entrar com judicialização pedindo a revisão, abro aspas. E a fila de revisão é tão grande, é tão demorada quanto a fila de recursos, diz Hammer. Outro exemplo é que o sistema ainda não consegue conceder o benefício integralmente. É o de pessoas que trabalham em atividades insalubres, como é o caso dos enfermeiros. O sistema não enxerga essa diferença, portanto, não consegue fazer análise de forma correta. E qual é a resposta do INSS? Em nota, o INSS afirmou que, abro aspas, o processamento automático de benefícios está em constante evolução, fecho aspas, o que disponibilizou um passo a passo para que o cidadão possa fazer um pedido de maneira correta. O INSS também ressaltou que, abro aspas, o percentual de benefícios concedidos e indeferidos segue a tendência histórica de 50% para cada grupo. Então, 50% passa, 50% fica de fora.
é assim a realidade do nosso INSS. Um grande abraço, que Deus abençoe e vamos pedir a Deus que Deus tenha misericórdia dos mais vulneráveis do nosso país.